Livro dos Salmos, de número 34, e o verso 7, apenas o verso 7, diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Repetindo o verso: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Prezados ouvintes, a palavra está categoricamente dizendo que o anjo do Senhor, ele se acampa, ou seja, ele monta sentinela. O anjo do Senhor, vamos dizer assim, ele faz moradia ao redor daquele que teme a Deus. Às vezes a pessoa erradamente diz, não querendo falar na religião de ninguém, mas tem pessoas que dizem assim: eu tenho o meu anjo da guarda. Não é isso? Eu tenho o meu anjo da guarda. Mas a Bíblia não diz assim. Não que eu queira contradizer a tua crença, mas eu vou pela palavra. Para mim não me interessa o filósofo, o teólogo, o pastor, o padre, o que ele fala. O que me interessa é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O que Jesus falou, o que os apóstolos falaram. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, diz que a igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então o que serve para mim é o que está inserido na Bíblia Sagrada. Porque o que foi escrito, canonizado, isso tem que ser revelado, tem que ser dito. E aqui a palavra está dizendo que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que teme a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus não é só dizer que crê que Ele existe. Temer a Deus é fazer a sua vontade. Temer a Deus é largar as práticas mundanas e servir ao Senhor Jesus de corpo, alma e espírito. Louvado seja o nosso Deus para todo sempre. Temer a Deus é invocar o seu nome na beleza da sua santidade. Aleluia. Por isso alguém diz: o meu anjo da guarda fulano de tal. A Bíblia está dizendo diferente. Se você pode crer na palavra, creia, porque está dizendo que o anjo do Senhor. Então, se você teme a Deus, onde quer que você vá, tem um anjo para te guardar. Ou tem anjos. Pode ser um anjo no singular, ou pode ser anjos. Quem são os anjos? Hebreus 1:6 fala, 6 e 14, melhor dizendo, fala que os anjos são ministros de Deus a serviço da humanidade. Os anjos, eles são autorizados por Deus para poder trazer aquilo que nós, orando a Deus, estamos precisando, de uma bênção, por exemplo, um livramento. Então os anjos são serviçais de Deus a nosso respeito, para nos guardar. E a Bíblia está dizendo que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E eu quero te perguntar nesta manhã: você teme a Deus? Eu não sei da tua vida, nem me interessa do que faz você, das tuas ideologias, da tua forma de pensamento, do teu credo religioso. Isso importa a você e a Deus. Mas se você faz aquilo que desagrada a Deus, então você não teme a Deus. Quer ver um exemplo? Os dois primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Caim era crente, mas não temia a Deus. Abel era crente e temia a Deus. Qual foi o resultado? Caim teve uma geração perversa, que levou Deus a trazer o dilúvio sobre a raça humana. Abel foi morto, mas era um homem que temia a Deus, fazia sacrifício de louvor, fazia sacrifícios a Deus, holocaustos, com o coração puro, e aquilo agradava aos olhos do Senhor. Portanto, aquele que teme ao Senhor, e quem não teme, quem é malfeitor, sem medo de errar, baseado na palavra e com a autoridade do Espírito Santo de Deus. Deixa eu te falar, aquela pessoa que mexe nas coisas alheias, melhor explicando, que rouba, ele não teme a Deus. Quem tira a vida do seu semelhante não teme a Deus.
Quem compra e não paga não teme a Deus. Quem tem a sua esposa e vive com a esposa do outro, com a mulher alheia, não teme a Deus. Quem tem o seu esposo e vive com o homem alheio, não teme a Deus. Quem vive de intriga, não teme a Deus. Quem maquina o mal no seu coração, não teme a Deus. Quem vive após ídolos, não teme a Deus. Quem vive na prostituição, não teme a Deus. Quem vive nas drogas, não teme a Deus. Quem vive no tráfico não teme a Deus. Quem vive na macumbaria não teme a Deus. No espiritismo, nas coisas que desagradam a Deus, então não teme a Deus. Mas a palavra que eu acabei de ler está dizendo: ouça, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o temem e os livra. Louvado seja o nosso Deus. E às vezes a pessoa diz assim: me aconteceu uma coisa tão terrível, uma coisa má aconteceu na minha vida. Por que, meu Deus? Tem pessoas que passam por infortúnio na vida e questionam a Deus dizendo: por que, meu Deus? Uns deixam até de acreditar em Deus por algo que aconteceu de errado na sua vida e começa a dizer: Deus não existe, Deus não se lembra de mim, Deus esqueceu de mim. Por que que isso aconteceu na minha vida? Sabe por quê? É porque você não teme a Deus. Como eu já disse, temer a Deus não é só crer que Ele existe, não. Temer a Deus não é só falar no nome de Deus, não. Temer a Deus é fazer a vontade de Deus. Aleluia. João 15, versículo 14, Jesus está dizendo: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Aleluia. E aí eu te pergunto: você tem feito aquilo que Jesus tem mandado? É Ele quem está dizendo: vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. E Jesus tem ordenado: sede manso, sede humilde, sede compassivo, atenda ao pobre e ao necessitado, atenda a viúva, o carente, cuide daquele que está caído, levante, dê roupa ao que está nu, dê pão ao que está faminto. Sede manso e herdará a terra. Essas são as palavras de Jesus. E Ele diz: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. São as palavras do Senhor Jesus. Aleluia. Você tem feito o que Ele diz? Salmo 101, verso 6. Olha o Senhor Deus dizendo: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Aquele que anda em caminho reto, esse me servirá. Está vendo? Então Deus está procurando os fiéis da terra. Você é fiel? Se não é, procure ser, porque Deus te ama. Se você não é fiel a Deus, se você não teme a Deus, procure temer, porque Deus te ama. Ele te ama tanto que Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para te dar salvação. Jesus te ama, Deus te ama, então você precisa temer a Deus. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Quantas pessoas às vezes dizem assim: Deus é pai, não é padrasto. Deus está comigo, Deus sempre está comigo. Mas deixa eu te perguntar, eu sou realista, eu não posso te enganar. Eu não posso dizer que Jesus te ama e está tudo bem, a tua vida está um mar de rosa, e às vezes não é verdade. Às vezes você está mergulhado no mundo de confusão, você está mergulhado no mundo de dissabor, tudo está indo de mal a pior na tua vida, e você clama a Deus, mas não sabe o que fazer, você não é atendido. Sabe por quê? Porque você não teme a Deus. E às vezes você tem dito: mas Jesus está comigo, Deus está comigo, será? Às vezes Ele está perto, Ele está pertinho de você, porque a palavra diz que Ele está batendo ao teu coração. Se você abrir a porta, Ele vai entrar. Mas se você não abrir, Ele não entra. Ele não é invasor. Ele te deixa no teu livre-arbítrio. Se você abrir a porta do teu coração, Ele vai entrar e vai fazer morada. Ele vai solucionar os teus problemas. Mas se você não abrir a porta do teu coração para Deus, se você não temer a Deus, você vai levar a tua vida sozinho. E muitos têm caído em precipício. Muitos têm partido para a eternidade sem Deus. Deixa eu te falar uma prova de uma pessoa que pensa que Deus está com ela e Deus não está.
Porque a palavra eu acabei de dizer, Salmo 101, verso 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda em caminho reto, esse me servirá. Olha só, Deus não está falando que são todas as pessoas. Ele está falando que é aquele que anda em caminho reto. Certa moça, numa cidade dos Estados Unidos, ela saiu da sua cidade, do interior, para ir para uma cidade maior, para arranjar um emprego, para ter um ganho financeiro melhor. Lá ela conheceu uma outra moça, e as duas alugaram um apartamento e passaram a dividir as despesas, e ali morando junto. Certo dia elas pegaram um cachorrinho para criar, para fazer companhia com elas ali no apartamento. E uma vez, ela voltando do serviço, já à noite, voltando para casa, ela foi abordada por um maníaco que a estuprou, violentou, estuprou, e desse estupro ela adquiriu uma gravidez. E ali naquela indecisão, se aceitava ou não aceitava aquela gravidez, conversou com os familiares que moravam distante, e o tempo foi passando, os meses foram passando, até que ela aceitou aquela gravidez. E agora, já contente com o seu filhinho que estava no seu ventre, ela vai passando os meses, e quando se aproxima dos 9 meses, para ela ganhar da luz a sua criança, a sua colega de apartamento entra de férias e vai viajar, e ela fica sozinha com aquele cachorrinho. E no dia que foi para ali para o hospital para dar luz ao seu filho, ela passou ali 3 dias no hospital, e após sair do hospital ela vem para casa, e a sua criança, o seu bebê, chorando de fome, porque ela não gerou leite nos seus seios, no seu peito. E aquela criança chorando de fome, ela coloca o seu bebezinho recém-nascido em cima da cama, e ela sai pela vizinhança à procura de uma comida para o seu bebê recém-nascido, porque na sua casa só tinha comida para adulto. E ela volta agora contente, porque ela conseguiu ali um leite, um alimento para o seu bebê. Mas quando ela chega, que abre a porta da sua casa, ela tem uma surpresa. Ela vê marca de sangue pelo chão, e ela começa a se preocupar, porque ela lembra do seu filho que ficou deitado na cama. E quando ela olha no quarto, a criança não está na cama, e ela vai desesperada. Quando ela chega na cozinha, aquele cachorro que passou 3 dias trancado no apartamento, sem comer, sem beber, está acabando de comer a cabeça da sua criança. E ela, desesperada, ela grita e diz: ah, meu Deus, Jesus, eu pensei que o Senhor estava comigo. E de repente Jesus brada dentro daquela casa dizendo: eu estou contigo, mas tu não vives comigo. Entenderam? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A palavra está aqui categoricamente dizendo: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem a Deus. Portanto, meu amigo, minha amiga, procure temer a Deus, procure fazer a sua vontade. Se você não sabe, ora a Ele. Toda vez que você quiser falar com Deus, Ele está pronto para te ouvir. Ele está esperando uma decisão tua. Se você dobrar o teu joelho, não importa qual seja a tua crença, a tua religiosidade, não importa o teu grau de pecado, mas no momento que você fazer uma decisão com Cristo, que você dobrar o teu joelho e confessar os teus pecados, os anjos do Senhor passam a te guardar, passam a te proteger, você passa a ter um companheiro fiel. Jesus Cristo é o amigo fiel para todas as horas. Quantas pessoas têm uma vida de ilusão? Quantas pessoas têm uma vida de solidão? Por que as pessoas estão tirando a sua própria vida? O número de suicídio aumentou tanto no Brasil e no mundo, porque as pessoas não têm Deus no coração, as pessoas não querem temer a Deus. Por isso o grau de suicídio tem aumentado, o grau de homicídio tem aumentado, o grau de pessoas mortas por overdose tem aumentado, porque as pessoas não querem temer ao Senhor. E o profeta Isaías fala, Isaías 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
Uma coisa eu te falo com toda certeza: Deus está perto de você. Deus está pertinho de você. Ele só quer que você o conheça. Ele só quer que você o tema. Ele só quer que você o sirva. Mas para que isto aconteça, tem que ser voluntariamente. Não é por força nem por violência. O Senhor te ama, mas Ele quer saber da tua decisão. E aí, o que você vai decidir? Temê-lo ou ficar do jeito que você quer? O Senhor Jesus te ama, mas agora depende de você. Esta foi a palavra desta manhã. Que esta palavra possa penetrar no teu coração e fazer guarida, se você der lugar. Louvado seja o nosso Deus para todo sempre. Quero agradecer a você pela atenção dispensada e que Deus te abençoe. Lhe dê um domingo de paz, um domingo feliz para você e para toda a tua família, para os teus negócios, para os teus projetos. Que Deus, estando no comando, tudo será sucesso para a glória do seu nome e para o teu benefício. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Graças a Deus.